dia, meus queridos alunos, como é que vocês estão? Eu espero que bem, né? Ontem, dia 7 de setembro, comemoramos a independência do Brasil, aquela história maravilhosa que nós já conhecemos, que eu contei para vocês. E hoje, dia 8 de setembro de 2020, é a nossa aula de História. É isso mesmo, quinto ano, a nossa aula de História. E como eu falei para vocês na sexta-feira, antes da nossa aula de arte, eu contei um pouquinho aí como foi aí essa história da independência do Brasil. E ontem nós vivenciamos aí, foram muitas homenagens ao nosso país, muitos comentários, muitas reportagens. Vocês viram a bandeira do Brasil tremulando, o hino da independência, o hino nacional sendo tocado no nosso país em homenagem à independência do Brasil. Pois é, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem a ver com a independência, como se deu. Nós vamos conhecer agora de verdade a história se completa de como se deu realmente essa independência. Eu dei uma pincelada na sexta-feira para que vocês tivessem o conhecimento desta data comemorativa que é tão importante para a nossa história, para a história do nosso país. Vamos ver qual é o assunto, seu livro de história, seu caderno bem pertinho, muita atenção, concentração, porque olha, daqui a pouco, na nossa videochamada, eu vou pedir, como sempre eu faço, para que vocês dêem um resumo aí, façam um comentário sobre a nossa aula de hoje. Não só na nossa atividade escrita não, porque é muito importante, tanto do caderno quanto do livro, a nossa atenção nas respostas do nosso livro, observar o texto, mas também explicar, né, falar, comentar como foi a videoaula, o que vocês gostaram, o que vocês entenderam, é muito importante. Então vamos ver o nosso conteúdo? Olha só, a vinda da família real para o Brasil. Foi através disso que veio aí o nosso imperador, o primeiro imperador do Brasil, o Dom Pedro. Quando a vinda da família real aconteceu, veio para o Brasil. E está na página 58. Eu acho história uma matéria genial. E eu espero que vocês achem também. E vocês viram aí na canção, Dom João desembarcou aqui, veio fugindo de Napoleão. É justamente nesse contexto aí da canção que eu falei, que nós vamos aprender hoje, quando a família real veio para o Brasil. Vamos ver, vamos aprender mais detalhadamente. Acompanhe aí no seu texto, na página 58. Olha só, a vinda da família real para o Brasil. Por que eles vieram? Eles estavam lá em Portugal, toda a corte. Aqui só estavam alguns portugueses, mas o rei não estava, nem tampouco Pedro, que ainda não era imperador. Olha só, em janeiro de 1808, há muito tempo atrás, Portugal estava prestes a ser invadida pelos franceses. Portugal. Como represália ao bloqueio continental. O que é bloqueio continental? Eles iam fechar, Portugal fechava aí as portas para a França. Não queria. Liderados por Napoleão Bonaparte, como falei na canção, sem ter o devido preparo militar, o regente de Portugal, quem era ele? Dom João, ele era o rei de Portugal, resolveu então transferir a corte para o Brasil. Por que para o Brasil? Porque o Brasil havia sido conquistado por ele, por Dom João. Então ele disse, Napoleão Bonaparte invadiu Portugal. E o que é que a gente faz? Fica aqui para correr perigo? Não, não. Pegou toda a corte, as pessoas importantes, toda a sua família, veio nos navios, né, porque é o transporte da época, veio então para o Brasil. Nessa fuga, ele contou com o apoio dos ingleses. Os ingleses
deu apoio, deu escolta, veio escoltando a esquadra portuguesa. Olha só, pois é, porque eles precisavam de ajuda. E quem foi que socorreu os portugueses? Os ingleses. Deu escolta, vieram escoltando os navios portugueses. Então, só de primeira aí, Napoleão invadiu Portugal. Como Napoleão Bonaparte, que era o francês, invadiu Portugal, Dom João, que era o rei, veio para o Brasil com toda a família real e toda a corte. Inclusive, o filho dele, Pedro, que era o príncipe, veio então para Portugal. Aqui é Dom João, aqui é os navios e aqui é Napoleão Bonaparte, certo? De primeira, vamos seguir? Olha aqui Dom João, uma imagem, né? O motivo era que na Europa estavam acontecendo muitos conflitos. Então, para fugir da invasão dos franceses, o rei português Dom João veio para o Brasil, que era sua colônia que ele havia conquistado, descoberto há muitos anos, de 1500, né? Com o comandante Dom Pedro Álvares Cabral, como vocês conhecem. Então ele disse: vamos para o Brasil? Eu conquistei, vou para lá. Que era sua colônia com cerca de 15.000 pessoas. Saíram de Portugal escondido. Eles não vieram na maior, tudo calminho, não. Ele veio escondido, escoltado pelos ingleses que deram apoio aos portugueses, certo? Veio toda a família real para o Brasil. Dom João, no Rio de Janeiro, quando eles chegaram aqui, chegaram no Rio de Janeiro, olha só, com toda a pompa. Dom João desembarcou, veio fugindo de Napoleão, veio fugindo com toda a sua corte, as pessoas importantes, corte da família dele importantes, né? Nobres, príncipes, princesas, e trouxe sua família, os filhos dele, inclusive o Pedro veio com ele. Olha só, muitos escravos, né? Ele parou aqui no Rio de Janeiro. Na época, gente, o Rio de Janeiro não estava em tão boas condições. Tinha problemas de saneamento, problemas de calçamento, vilas mal acabadas. Então, para que ficasse tudo de acordo com a corte real, então ele deu um jeitinho. Veja só o que foi que ele fez. Vou contar uma história para vocês. Ele pegou os funcionários dele e disse: olha, procure as melhores casas aqui da minha colônia, que era o Brasil. Quando vocês encontrarem as melhores casas, justamente quem estiver morando dentro, vocês peçam para sair. Como assim? Justamente o que eu estou contando para vocês, meus queridos alunos do 5º ano. Peçam para sair da casa, que eu vou me instalar naquelas casas, justamente com toda a corte. Os moradores que vieram de lá precisavam de lugar para morar, então eles escolheram as melhores casas. Expulsaram os brasileiros que estavam morando ali dentro daquela casa, e na porta da casa colocaram as iniciais PR, que significa príncipe regente, e ali morava a corte do príncipe regente. Só que os brasileiros, nessa situação que eles estavam enfrentando, para eles, aquelas iniciais PR não significavam príncipe regente, não. Significava outra coisa. Quer que eu fale para vocês? Eu vou falar. Significava ponha-se na rua. Justamente porque eles estavam na casa deles. Quando a família real chegou ao Brasil, eles disseram: saiam, que nós vamos entrar e morar. E colocaram as iniciais PR, que era príncipe regente, para que todos vissem que ali morava alguém da corte, que era o príncipe regente. Mas os brasileiros disseram: não, aquelas iniciais ponha-se na rua. Só por curiosidade, para que vocês possam entender, que vocês vão ler em algum livro a respeito e vão saber. Então eles chegaram no Rio de Janeiro e fizeram muitas coisas boas também, né? Vamos ser justos. Eles trouxeram muitos conhecimentos, criações e instalação. Tem aqui no seu livro, na página 58, tem aí um retângulo rosa e outro verde, e tem as instalações. Vamos ver aqui.
ele fez algumas mudanças no nosso país, no Rio de Janeiro. No plano cultural, surgiu a imprensa régia, que é escrito, né, jornais, a Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal impresso do Brasil, a Biblioteca Real, que até hoje tem muitos prédios daquela época, o Real Teatro de São João, o Jardim Botânico, as escolas de medicina da Bahia e do Rio de Janeiro. Olha também quantas coisas boas ele trouxe para o nosso país, porque eles já tinham conhecimentos avançados que o Brasil foi adquirindo ao longo dos anos. Após a queda de Napoleão, ele também trouxe tudo isso. Contratou a vinda de uma importante missão artística, veio com eles artistas como Taunay e Debrecht. Olha, tinha falando assim, ó. Pintores famosos da época, pintaram vários quadros aqui no nosso país. Tentou transformar a cidade do Rio de Janeiro no cartão postal do Rio. Então ele embelezou e também ele criou o Banco do Brasil. Vocês sabiam? Pois é. Como eu falei na canção, ele trouxe o Banco do Brasil, que muitos conhecem, né? O Banco do Brasil foi criação da família real quando veio para o nosso país. E trouxe a Academia Militar de Belas Artes, o Arquivo Militar, olha, tantas coisas boas eles também fizeram aqui, vamos ser justos, não é? E muitas coisas no Rio de Janeiro. Olha ele aqui. Então, com ele estava o filho dele, Pedro. Na época não era ainda imperador, se tornou depois. Quando, com o tempo depois, na página 59, você vai ver essa história. Dom João mandou artistas, embelezou, e ele precisou, passou-se os anos ele morando aqui no nosso país, fazendo mudanças, coisas não tão legais, mas coisas muito boas, como vocês ouviram. A mãe dele tinha ficado em Portugal, Dona Maria I, e lá muitos conheciam ela como a louca, né? Mas Dona Maria I, e ela adoeceu, né? Mãe é mãe, né? Ela adoeceu e ele disse, vou precisar voltar para Portugal. Foi embora para Portugal e deixou aqui no Brasil, como eu já falei isso para vocês na sexta-feira, era o sistema de monarquia, quem governava era um rei, um imperador aqui no nosso país, e o sistema era hereditário, passava de pai para filho, quando não estava governando. O rei saía, se tivesse o filho, passava para o filho. Então ele voltou para Portugal e ficou pensando, e agora? Se eu deixar para qualquer pessoa vai tomar o meu reinado aqui no Brasil. Mas eu tenho meu filho, Pedro, e ele disse, vai ficar com Pedro, vai ficar com o regente do Brasil. E olha a frase que ele disse para Pedro, que depois se tornou Dom Pedro I, que proclamou a independência do Brasil, como nós estudamos, que foi ontem, né, 7 de setembro, que ele disse, independência ou morte, foi ele, Dom Pedro I. E ele disse assim para o filho dele, Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti que me has de respeitar do que para alguns desses aventureiros. Então ele deixou no Brasil seu filho como príncipe regente do país. E ele levou, além de ir embora, sabe o que ele fez? No finalzinho do texto, você vai ver aí, Dom João VI levou todo o dinheiro que estava nos cofres do Banco do Brasil. Pois é, quando ele foi para Portugal, levou todo o dinheiro que estava no cofre já criado do Banco do Brasil, ele levou todo o dinheiro para Portugal. E o filho dele ficou, né, para administrar, cuidar, ver novas estratégias. E essa história vocês vão ver com certeza nas próximas aulas, que vocês já dão uma conhecida história de vocês, mas a gente vai continuar devagarzinho para que vocês entendam bem direitinho. Lembre-se que eu vou perguntar. Quero que vocês façam um resumo, contando oralmente, além da atividade, certo? Olha só a nossa atividade, livro de história, páginas 59, 60 e 61. Tem que ter total atenção, meus queridos, para que façam de acordo com o texto. Vocês precisam reler o texto, prestar atenção nas explicações,
para que as perguntas possam ser dadas com coerência, de acordo com o que a gente ensinou. Não pode se fugir da história, o que está escrito, a gente não pode inventar, certo? Pode-se usar outras palavras, mas não fugir de dados, de nomes, certo? Atenção, e daqui a pouco iremos nos falar na nossa videochamada. Meus queridos, um beijo, tchau!